Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E o nosso tema de hoje vai ser a experiência da enfermagem atuando nos Estados Unidos. Meu nome é Elisângela, eu sou enfermeira especialista em emergência e docente, e sou administradora do Portal da Enfermagem. Então hoje eu vou convidar a Faila, que ela é enfermeira brasileira e trabalha nos Estados Unidos, e a experiência dela, né, dando umas dicas para quem tem interesse também para saber como é que funciona. Boa noite, Faila, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Consegue me ouvir bem? Consigo. Você está me ouvindo bem? Está conseguindo me ver? Sim, consigo te ver. Boa Seja noite, muito bem-vindo. pessoal. Boa noite, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. E muito obrigada por ter aceito o convite. Vai ser uma live muito interessante. O pessoal vai poder fazer bastante, tirar algumas dúvidas, né, que o pessoal tem. Inclusive, eu fiz uma enquete e a maioria das pessoas tem muita vontade de saber como que é a diferença, né, de ser enfermeiro no Brasil e ser enfermeiro nos Estados Unidos. Então, acho que essa live vai ser muito ótima para o pessoal. Então, fique à vontade, pode se apresentar. Para mim é um prazer. Primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês que estão online. Saí de um plantão agora, um plantão bem difícil. As coisas não estão muito boas relacionadas à Covid. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Faíla Pereira. Eu sou enfermeira, formada pela Universidade Federal da Bahia. E antes de ser enfermeira, eu já atuava na área de saúde, só que eu atuava na área de tecnologia. E eu me encantei pela área de tecnologia primeiro. E como a minha família era muito taxativa no sentido assim, você tem que fazer medicina, eu procurei uma profissão que me deixasse mais próxima da tecnologia. E eu estudei e vi que a enfermagem era uma profissão que estava muito à frente nesse sentido, né? Utilizando, porque tecnologia não é só computador, é tudo, né? E a enfermagem é inovadora em todos os sentidos. E aí eu escolhi enfermagem, e, enfim, trilhei um caminho no Brasil, fui emergencista, trabalhei na gestão, trabalhei como consultora durante muitos anos, trabalhei na docência, fui coordenadora de curso de graduação em enfermagem, tenho mestrado em tecnologias em saúde pela Faculdade Baiana de Medicina. E de repente, o meu marido também é enfermeiro, e de repente a gente se viu numa situação que a gente tinha que trabalhar demais. A gente tem um filho de 4 anos e a gente pensou assim, nossa, ou a gente trabalha ou a gente curte a vida, né? Ou a gente tem uma qualidade de vida. Eu tinha minha empresa, prestava consultoria em todo o Brasil, viajava muito, dava plantão. A minha vida era uma loucura e a vida do meu marido também. Trabalhava em 2 hospitais. E aí, de repente, a gente pesquisou como seria trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro. E um enfermeiro muito especial inspirou a gente, que é o Márcio Licurgo, que vai estar amanhã com você. A gente procurou na internet algo nesse sentido, encontramos o Márcio, vimos que era possível. Na verdade, eu vi que era possível, aí falei para meu marido: você já pensou em ser enfermeiro nos Estados Unidos e tal? E aí, enfim, a gente se encantou, porque a gente veio de férias aqui, aí a gente decidiu realmente que viria para cá. Só que uma coisa é você vir como turista, outra coisa é você vir como profissional, né? Com certeza. E aí eu fiz todo o processo, que a gente vai conversar sobre isso. E hoje eu atuo numa unidade semi-intensiva, que a gente chama de PCU aqui, numa unidade de telemetria, que desde março tem gerenciado casos Covid. Então, desde março eu estou lidando com a Covid nessa batalha aqui nos Estados Unidos. E para mim é um grande prazer estar nesse momento aqui contribuindo. Inclusive, eu gostaria de falar justamente com você sobre isso, como é que está a Covid, porque aqui no Brasil a situação também está bem difícil. E eu imagino que Estados Unidos também não esteja fácil, até porque, infelizmente, tem um número muito grande de pessoas que estão acometidas por esse vírus. Então, como é que está a situação aí? Como é que está o atendimento nos hospitais? Os profissionais estão se infectando muito? Como é que está funcionando essa questão da Covid nos Estados Unidos? Então, eu tenho vivenciado momentos muito difíceis agora. No início não estava assim.
No primeiro momento, a gente já se deparou assim, a crise está instalada, vamos lutar. Nova York estava num boom e as outras cidades ainda estavam se preparando, então a gente não teve uma falta de EPI, a gente não teve falta de equipamento, a gente só teve falta de conhecimento, porque ninguém conhecia a doença, ninguém sabia Tá como tudo muito gerenciar a novo, doença. né? Então, cada dia era uma informação nova. Agora, depois do Natal, a gente tem enfrentado um momento que eu jamais tinha visto. Eu até comentei com meu marido que hoje eu, assim, me vi, assim, fazendo o que eu costumava fazer no Brasil, que era, assim, escolher quem ia para o respirador e quem não ia. Porque no Brasil a gente faz isso sempre. Antes da Covid, a gente já fazia isso. E eu tô tendo que fazer isso aqui. Quem vai para o ventilador, quem não vai. Quem vai para UTI, quem não vai. Então, tá crise no meu hospital. Não tem leito mais de UTI para quem tá com Covid. As pessoas estão ficando doentes. E o mais espantador, assim, é que as pessoas continuam vivendo como se nada, né? Não é diferente como está no Brasil, não. As Nossa, pessoas me conta. respeitam mais aqui porque elas são mais reservadas. Porém, a vacina tá aqui, muita gente não quer tomar, muita gente não quer fazer uso, né? Eu moro na Virgínia, eu tô vendo perguntas subindo. Eu moro na cidade chamada Roanoke, que é a 3 horas de Washington. E a gente está enfrentando um momento muito difícil. Mas, apesar de ser difícil, a gente tem todos os equipamentos e materiais e terapias e tudo que a gente quiser para salvar o paciente. Isso é muito importante, ter todo o suporte, né? Isso ajuda e muito. E eu gostaria de saber de você como é que funciona o processo, passo a passo, para ser enfermeiro nos Estados Unidos. Como é que é a questão de burocracia, a questão do idioma, a questão de validação de título. Explica um pouco para o pessoal essa parte, porque muitas pessoas têm vontade, têm interesse, mas não sabem como fazer, né? Não sabe aquele pontapé inicial. No meu perfil, eu meio que trago isso, né? Um overview mesmo de como é que a gente faz do zero para galgar esse caminho, né? Tô vendo aí que Nancy na Gringa entrou. Também ela é uma enfermeira que está aqui em Nova York, tentando viver como enfermeira aqui, vivendo, né, os Estados Unidos. Então, assim, primeiramente, você precisa saber que você precisa do inglês. Você não tem como fugir do inglês se você está no Brasil, certo? Porque para imigrar, mesmo que o conselho de enfermagem daquele estado que você almeja não exija o inglês, porque tem estados que não exigem. Para você imigrar, a imigração americana exige que você tenha o teste de inglês, de proficiência. Então, primeira coisa, se você não gosta de inglês e você quer exercer a enfermagem nos Estados Unidos, você vai ter que gostar do inglês, porque a comunicação ela é primordial. E Você não tem precisa. aquela do inglês básico, how are you, the books on the table. Tem que ser o inglês mesmo avançado, né? Então, aí é que tá. Muita gente fala assim: eu preciso ser fluente. Ok, você precisa ser fluente. O que é fluente? Você precisa se fazer entendido. Você não precisa ser nativo no inglês. Porque nem eu sou, nem ninguém é. Nenhum brasileiro vai ser nativo no inglês. Talvez meu filho, que tem 4 anos, que veio pra cá, provavelmente ele vai falar nativamente. Mas a gente nunca vai falar, porque a gente cresceu falando uma outra língua. E a gente aprendeu depois de adulto. Então a gente precisa desmistificar isso. A gente não precisa ser perfeito no inglês. A gente precisa se comunicar efetivamente. E é isso que os testes pedem. A gente não precisa ser o must do must, falar igual ao americano. Primeiro ponto. Mas você precisa se comunicar efetivamente. O que é se comunicar efetivamente? Quando você abrir a boca para falar alguma coisa, por exemplo, the book is on the table, todo mundo vai entender que você está falando the book is on the table. Uhum. Por mais que você fale the book is on the table, alguém vai entender você, sabe? Você não precisa falar the book is on the table, like American. É isso, sabe? A gente pode ter o nosso sotaque, a gente pode ter a nossa essência, contanto que entendam a gente. Segunda coisa, você precisa ter um corém ativo. Porque
se você for por esse caminho de migração, porque a gente tem vários caminhos. Tem pessoas que estão nos Estados Unidos, tem pessoas que estão em outros países, tem pessoas que estão no Brasil, mas vão com outro tipo de visto e tentam validar aqui nos Estados Unidos. Então, o visto que eu fiz, que é o considerado o mais rápido de conseguir o trabalho, a licença, esse é o caminho mais rápido, porém é um caminho que nenhum caminho é fácil, vamos dizer assim, né? Então, você precisa estar com o Corém ativo. Faíla, precisa estar trabalhando? Depende. Você vai precisar de experiência. Alguns caminhos são possíveis se você não estiver trabalhando no momento. Mas você vai precisar de experiência de no mínimo 6 meses. Faíla, essa experiência de 6 meses precisa ser remunerado? As pessoas também não entendem isso. Aqui nos Estados Unidos, a relação de trabalho é diferente da relação de trabalho no Brasil. Aqui não tem carteira de trabalho. Aqui, quando eu vou comprovar um vínculo, eu vou comprovar ou através de um contrato, de uma cópia de um contrato, ou eles perguntam ao seu supervisor e pedem referência. Então, aqui é através de referência. E é isso que eles vão pedir de vocês. Referência. Eles vão perguntar quanto vocês ganharam no Brasil. Mesmo que você esteja trabalhando de voluntariado, que eu não sou a favor de voluntariado no Brasil, mas mesmo que você esteja, é uma experiência. Residência é uma experiência, porque você atua como enfermeiro. Então, muita gente tem essa dúvida, por isso que eu tô falando sobre isso. Mas vai depender da pessoa que vai te contratar. Então, a Faíla falou que residência vale. Vale para determinados contratantes. Para outros não vale. É uma regra, depende de instituição para instituição. Depende de quem vai te contratar, certo? Então, você precisa do inglês, primeiro lugar. Segundo, Corém ativo. Terceiro, você precisa de experiência. Quarto, você precisa ter todos os documentos necessários. E aí, você precisa ter os documentos e responder a tempo. E aí, é isso que vai dar um ritmo no seu processo imigratório. Se você entregar os documentos a tempo, tudo que te pedirem você tiver à mão rápido, por exemplo, certidão de nascimento. Tem gente que não tá com a certidão de nascimento atualizada, mas vai precisar. Então, corre, atualiza, para quando tiver, né, pedindo para imigração, você ter tudo à mão. Uma outra também, né? Tradução juramentada. Você vai precisar traduzir juramentado todos os documentos necessários para imigração. Faíla, que documentos são esses? Aí a gente vai demorar muito na live para eu falar sobre isso, mas em qualquer situação que vocês tiverem dúvida, tem muita informação na internet que documentos são solicitados para o visto EB3, que foi o visto que eu imigrei. Com a imigração, se você vier por contratante, que a gente chama de sponsor, não precisa se preocupar tanto com a imigração, porque eles fazem tudo para você. O que muita gente pergunta é, Faíla, vale a pena você já fechar com um contratante desde o início, do zero, assim, eu não sei inglês, eu quero fazer o NCLEX e tal, eu não sei por onde eu vou fechar algo com sponsor. Depende. Fique ciente que se você fechar com sponsor, quanto mais cedo você fechar com sponsor, mais tempo você vai ficar amarrado aqui nos Estados Unidos com ele. Então, assim, se você... Por quê? Porque ele vai querer o dinheiro de volta que ele gastou com você, com preparatório, com provas, com taxas, com tudo. Então, assim, o que é que eu recomendo? Fazer tudo sozinho. Depois que você tiver a sua licença, você procura um contratante que vai te levar para os Estados Unidos, que é o sponsor. Ninguém fala sobre isso, sabe? Porque acho que as pessoas têm... Não sei... É uma opinião minha, foi algo que eu fiz e que eu acho que valeu a pena, assim. Meu contrato, ele é menor, por exemplo, do que quem assinou desde o início. Então, que amarração é essa, né? Que você tem com o contratante? Bom, você vai fazer todo o processo com eles ou não, você vai passar no NCLEX, porque
deixa eu só falar a ordem para quem nunca ouviu falar sobre isso, para saber. Então, assim, você tem que validar os seus estudos junto a uma empresa aqui nos Estados Unidos, que todo mundo sabe qual é, que é CGFNS. Então, você vai entregar os seus documentos, a sua faculdade vai mandar o seu histórico, o Corém vai mandar a sua licença para esta empresa. Essa empresa vai dizer, Faíla, o seu bacharelado no Brasil é compatível com o bacharelado dos Estados Unidos. Ok, pode prosseguir. Aí, essa empresa, ela vai mandar a documentação para o conselho de enfermagem que você escolher. Então, eu quero fazer... Porque, assim, nos Estados Unidos, cada estado tem suas regras. É diferente do Brasil. Então, você escolhe, eu quero fazer na Flórida. Eu quero fazer minha licença, tirar minha licença na Flórida. Ok. Assim como no Brasil, você tem as licenças em cada estado, né? Isso não quer dizer que você vai morar na Flórida. Porque vai depender também do caminho que você vai trilhar. Se você vier por um contratante, um sponsor, na maioria das vezes é ele que escolhe o local que você vai trabalhar. Se você conseguir uma contratação direto com o hospital, você vai ter que se virar no processo imigratório, mas em compensação você já está escolhendo para onde você vai. Então, tudo tem uma compensação. E aí, você faz isso, eles mandam para o conselho de enfermagem que você definiu. O conselho vai analisar e vai dizer, ok, Faíla, já que o CGFNS falou que seu bacharel é compatível, você já me mandou o inglês, porque a maioria exige inglês, você já me mandou sua nota de inglês? Ok, pode sentar para fazer o NCLEX. Por isso que eu também falo, gente, faz o inglês primeiro, não faz o NCLEX primeiro. Porque você vai ter que fazer o inglês para imigrar. Não tem jeito. E a parte mais desgastante é o inglês. Sim. Então você vai, se desgasta primeiro, faz o inglês, passa no inglês, e aí depois você vai com calma fazer seu NCLEX. Aí não, tem muita gente que escolhe fazer o NCLEX primeiro e fica amarrado. Porque não passa no inglês, porque para imigrar, se você mora no Brasil, você vai precisar do inglês. Não tem para onde correr. Não tem jeito. É que não tem jeito. Se você estiver no Brasil com sem visto, na verdade, se você estiver em qualquer lugar sem visto, você vai precisar do inglês para emitir o visto. É uma coisa que não tem como fugir. A Thaís fez uma pergunta interessante. Dá dicas de como você estudou inglês, por favor. Então, aí, como a prioridade é o inglês, você tem que se dedicar realmente. Tem um tripé para você se virar no inglês, que é o seguinte: escutar inglês todos os dias, esquecer português o máximo que você puder. Então, música, filme, não assista mais nada em português, bota tudo em inglês com legenda em inglês. Seu celular, mude para inglês. Seu computador, mude para inglês. Viva o inglês. Viva o inglês. Exato. Viva o inglês. Se você puder conversar com alguém, tem alguns aplicativos de conversa. Eu usei muito aplicativo gratuito de conversa em inglês, de chat. Ouvir podcasts. Ou seja, você vai trabalhar, você vai de metrô, vai de ônibus, vai de carro, não interessa. Bota o fone no ouvido e vai ouvindo no caminho. E aí, envolve muito disciplina. Porque você não pode titubear. Você tem que botar uma meta. Ó, eu vou escutar inglês todos os dias, 3 horas. Durante 3 horas. Na ida para o trabalho, na hora do almoço e quando eu chegar em casa. Um exemplo. Somando 3 horas. Porque é no mínimo 3 horas que você tem que escutar por dia para que você seja bem sucedido. Porque a escuta, às vezes você acha que não está absorvendo, mas no final você vai ver que aquela escuta é que nem criança. Quando a criança nasce, ela vai escutando. Lá na hora ela começa a falar. É o mesmo processo. Você vai escutar. Melhor você vai ficar. Isso, exatamente. E aí, eu comprei o livro do TOEFL e eu fiz
várias simulações do TOEFL várias vezes, várias vezes, várias vezes. Gravava minha voz, escutava minha voz. E isso, bom, foi suficiente. Eu não contratei professor, eu não comprei mais nada relacionado ao TOEFL. Tem que praticar. Se você praticar, tem muita dica no YouTube, gente. Se vocês olharem no YouTube, tem muita dica. Sigam as dicas do pessoal. Sabe? Que vocês vão ser bem-sucedidos. Porque é muito mais técnica do que você realmente ser fluente. Você precisa ser fluente naquele momento para aquele propósito. Você Tô vendo aí gente compreende perguntando do AJ Rose. AJ Rose foi a minha vitamina diária. O AJ Rose tem um podcast gratuito. Então eu escutava o AJ Rose todos os dias sem gastar dinheiro. Porque a gente já vai gastar com taxa, com tradução, com não sei o quê. Então, o que eu podia, mínimo assim, eu fazia. Então, o AJ Rose tem um podcast. Eu comprei o curso dele, ai, gente. VIP Program. Eu comprei o VIP Program e fiz durante uns, sei lá, 2 meses. E foi muito bom pra mim também. Repetir. Você ouve inglês, repete, ouve, repete. Eu boto muita coisa no meu perfil, vai me repetindo lá. Repete, repete, sabe? Repetição também é muito legal. E é isso. O que mais? A Roberta fez uma pergunta muito Ó a interessante que é, Juliana aí também, ó. Juliana Nuzela. É outra linda que tá fazendo nessa bastante jornada, tá pergunta. aqui nos Estados Unidos. A Roberta fez uma pergunta que a grande maioria tem dúvida. Se o técnico pode exercer também, né, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ou só na graduação, só com o bacharel de enfermagem que pode exercer nos Estados Unidos. Eu sempre falo, eu nunca vi imigração por emprego, volto a dizer, por emprego, o visto EB3. Não existe a categoria técnico de enfermagem. Uhum. Existe uma categoria especial dentro do EB3, que é uma agenda especial de imigração que beneficia enfermeiros e fisioterapeutas. São as duas categorias, não é nem médico, nem farmacêutico, nem nenhuma das outras profissões. É enfermeiro e fisioterapeuta, que são beneficiados pelo Schedule A. Eu não sei se isso mudou, mas assim, se mudou, foi incluir algum outro nível superior, mas nível técnico, não. Por quê? Porque esse Schedule A é devido à demanda no país. A demanda aqui no país não é de nível técnico, é de nível superior. Então, não existe. Se você é técnico e você quiser atuar como técnico aqui, ou você vai vir por outro visto, vamos supor, meu marido. Meu marido é enfermeiro, porém, ele veio para cá com o green card por conta do meu processo e aqui ele está atuando como nível técnico. Por quê? Porque aqui você tendo um visto de trabalho válido, você pode atuar como nurse assistant. Para você atuar como nurse assistant, você não precisa ter experiência prévia na maioria dos hospitais dos Estados Unidos, porque eles fazem o treinamento. Existe uma outra categoria que é o Certified Nurse Assistant, que você precisa fazer a certificação, mas a maioria dos hospitais tem o Nurse Aid ou Nurse Assistant, que não precisa de experiência prévia e é muito requisitado aqui. Então, se você tiver um visto de trabalho, seja porque você veio com alguém com green card, vamos supor, de repente você tem um familiar, um marido que é da área de saúde, você é enfermeiro, ou marido ou esposa, você é enfermeiro, mas o seu parceiro, ele é, sei lá, farmacêutico, ou uma outra categoria, ou até mesmo técnico de enfermagem vai poder vir com green card e exercer a função de nurse assistant ou de técnico de farmácia. Tem várias posições dentro do hospital que você pode ocupar. Agora, você precisa de um visto de trabalho. Seja green card, seja visto de trabalho, seja por... como é o nome? Tem um visto agora que eles fazem. Como amor? Eu tô tentando me lembrar de
que você pede asilo. Então, assim, outros vistos, né? Mas, infelizmente, esse processo que a gente fala, assim, do enfermeiro, de estar no Brasil, de estudar, de fazer a prova, não tem NCLEX para técnico, não tem NCLEX para nurse assistant, só tem NCLEX para LPN, que é o técnico de enfermagem daqui, e o enfermeiro. Enfim, tem outras provas para nurse practitioner, enfim. E o Vitor perguntou referente ao salário. Qual é a média de salário? É que muda de acordo com o estado também, mas onde você está especificamente? Qual que é a média de salário? Então, eu até também tenho isso publicado, até você repostou, não foi, Elisângela, sobre isso, assim, valores. Depende muito. Agora na pandemia tá distorcido, a gente tá ganhando muito mais do que a gente costuma ganhar. Mas em média, o que eu posso dizer assim, para um enfermeiro é R$ 50 por hora. E isso é assustador, porque no Brasil a hora da gente é muito, muito baixa, né? E é muita Muito diferença, né? baixa. Tanto o valor quanto a carga horária também, né? Que é diferente. E aí a carga horária é 36 horas, a maioria dos vínculos, sendo que você pode, principalmente agora na pandemia, você pode exercer até 40, e a partir de 40 horas é considerado overtime, ou seja, a partir de 40 horas é hora extra. No Brasil, a partir de 44. Aqui, a partir de 40. E aqui tem muito banco de horas também, né? Se você faz mais do que 40, não tem banco de horas, eles pagam em dinheiro. Uhum. Existe um outro banco de horas que você acumula para tirar férias, folga, etc e tal. Então você tem duas vertentes. Se você fizer hora extra, se passar das 44 horas, eles vão ter que te pagar em dinheiro. Na maioria das vezes, pode ser que tenha exceção, gente, mas assim, na maioria do país, se passou das 40 horas, você vai ganhar em dinheiro. E cada hora que você trabalha, desde o primeiro dia de trabalho, você acumula um percentual dessas horas de folga. Então, vamos supor, a cada, sei lá, 15 dias você ganha 2 dias de folga. E aí você vai juntando isso num banco que você pode tirar no momento oportuno. Teve uma pergunta bem interessante também, como é que funciona a enfermagem de saúde da família? Então, além da enfermagem na área hospitalar, quais outros campos que a enfermagem pode atuar? Que nem você falou que tem experiência como docente também, tem algumas outras experiências. Então, aí nos Estados Unidos, como é que funciona isso? Então, aqui a atenção primária à saúde, ela é exercida pelos nurse practitioners. Por quê? No Brasil, no âmbito do SUS, o enfermeiro ele tem autonomia para solicitar exame, prescrever medicamento dentro daqueles protocolos já do Ministério. Aqui nos Estados Unidos, o nurse practitioner é o enfermeiro de práticas avançadas que vai poder diagnosticar. Ele faz mais do que o enfermeiro de saúde da família do Brasil. Ele pode diagnosticar, tratar, prescrever. Então, assim, ele faz um papel muito importante na atenção primária. Se você for vamos lá, aqui a gente tem pequenas emergências como se fossem UPAs. Se você for nessas emergências pequenas, quem vai te atender, o provider, que a gente chama aqui, provider que vai te atender, é um nurse practitioner, não é um médico clínico. Se você for, a maioria das pessoas hoje, o médico de família não é médico de família, é provider, primary care provider. É um nurse practitioner. Minha primary care provider é uma nurse practitioner. Quem diagnosticou a minha doença que eu tive, Covid, recentemente, foi uma nurse practitioner. Quem tratou foi uma nurse practitioner. Quem atendeu minhas intercorrências foi uma nurse practitioner. Quem prescreveu meus medicamentos. Então, assim, por exemplo, eu fui na ginecologia, era uma nurse practitioner. Nosso enfermeiro tem bastante autonomia aí, né? Exatamente. No âmbito hospitalar, a gente tem o nurse practitioner da dor, ele prescreve e trata a dor. Tem o das especialidades, não tem o da cardio, tem o da
gastro. Por exemplo, o meu setor antes de ser Covid era gastro. Então, tinha Como lá se um nurse fosse practitioner da as gastro. especialidades, Ele que as especialidades passava. médicas que tem aqui e as especialidades de enfermagem que tem aí. Isso. Muito interessante isso, porque o À enfermeiro, noite, não é o médico que fica passando para intercorrência, é o nurse practitioner, por exemplo. Ah, potássio tá baixo. Eu vou, falo com o nurse practitioner e ele que faz a reposição, prescreve a reposição. Então, assim, o nurse practitioner é esse profissional que está também na atenção básica, fazendo esse papel que hoje é feito por vários profissionais no Brasil. outra dúvida que surgiu O médico também é também faz, que viu, gente? Desculpa, só para médico também tem primary care provider médico, tá? Mas se você for fica também. comparar o número, é maior o enfermeiro. Entendi. Por exemplo, a experiência daqui como enfermeiro de UTI conta para ir? Se ele for para aí, ele vai conseguir um emprego na UTI também? Super conta. Então, tem especialidades aqui que são mais difíceis e que geralmente os sponsors não trazem, que são pediatria, porque aqui, gente, para você trabalhar com criança, você precisa fazer um screening muito pesado, assim, criminal, envolve outras coisas, fora que existe toda uma peculiaridade de questão de medicamento, você tem que se adaptar, dosagem. É totalmente Então diferente. é muito perigoso você estar vindo para um outro país e ainda ter que atuar com criança. Então, geralmente pediatria não é uma especialidade que eu conheço assim, um sponsor que faça. E assim, a depender, Labor and Delivery, que é a obstetrícia, você não vai ficar com o NEL. Você pode até ficar no parto, mas aí você trabalhar já, como, por exemplo, no alojamento conjunto, você talvez não tenha essa oportunidade inicial. Eu não sei como é que tá isso, mas muito provavelmente não. Mas assim, quem tem experiência em UTI super necessária aqui, super procurado. Emergência, MedSurg, que é a clínica médica cirúrgica, super procurado. Outra especialidade que é muito complicado aqui, que quase não dá para você encaixar, é centro cirúrgico. Por quê? Porque aqui quem faz instrumentação e quem faz circulação é enfermeiro. Então, se você fala assim, eu sou enfermeiro de centro cirúrgico no Brasil, eu fiz um trabalho para uma empresa de análise de análise comparativa, eu fiz uma consultoria para eles, numa empresa americana, fazendo comparativo das funções e etc e tal, do Brasil e dos Estados Unidos. E o centro cirúrgico é uma das que é mais complicado, porque quem faz circulação e quem faz instrumentação é o enfermeiro. Então, e quem faz anestesia é o nurse anesthetist. A gente tem médicos anestesiologistas também, mas quem fica muito mais na linha de frente é o enfermeiro anestesiologista. Então, é uma área que é difícil, mas você consegue se inserir. Mas assim, eu vou dizer a vocês que é muito difícil. É difícil. Porque é muita responsabilidade também. Aí, no caso, seria uma pós, uma especialização que é realizada no Porque curso. enfermeiro no Brasil não assim, circula, mas não é aquela. Sim, é Circula, diferente. instrumenta, mas não é como o técnico de enfermagem, não é como um instrumentador que está ali todos os dias instrumentando. O papel dele é instrumentar. O papel do enfermeiro no centro cirúrgico é mais gestor, é aquela coisa mais, mais intelectual até. Tem o braçal, tem, mas o A parte mais enfermeiro ele fica burocrática, muito na né? gestão do centro. E Sim. nos Estados Unidos, o enfermeiro ele chega, a função dele é instrumentar. Ele chega, a Uhum. função dele é circular. Entendeu? O enfermeiro ele circula quando o circulante não tá no Brasil. Eu não conheço um centro cirúrgico em que a gente tenha, se vocês souberem, a gente me fale, por favor, que eu gostaria de saber se tem algum hospital no Brasil com um modelo parecido com os Estados Unidos, que eu vou achar super massa, eu vou querer conhecer.
mas que o enfermeiro circule, que tenha só enfermeiros, por exemplo, né? Uhum. Até porque no Brasil o enfermeiro é mais caro, a mão de obra é mais cara e tudo mais. Mas Sim. é É, isso. a Heloísa fez uma pergunta super interessante também. Gostaria de saber se você pode dar aulas aí nos Estados Unidos, como você ministrava aqui no Brasil, como docente, como mestrado, se pode, se tem essa possibilidade também. Então, curioso é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, a pós-graduação, ela quase não existe. Existem as certificações que a gente pode considerar como pós-graduação. Por exemplo, eu quero me certificar como Critical Care Nurse, como enfermeira de cuidados críticos. Eu posso fazer essa certificação que consiste em eu provar que eu tenho experiência, fazer uma prova e aí ganhar essa certificação. A maioria das certificações é assim. Nível pós-graduação, como a gente fala no Brasil, a gente tem aqui o mestrado e o doutorado. E Uhum. para dar aula em faculdade, é doutorado que é necessário. Poucas faculdades fazem aqui colocar um mestre dentro da sala de aula. A maioria é doutor. Você, como mestre, você pode, por exemplo, fazer preceptoria, você pode se envolver em atividades de tutoria online, tutoria presencial. Mas aquele professor titular, ele geralmente é doutor em enfermagem. Um dos motivos pelos quais, né, eu estou fazendo doutorado em enfermagem. Porque primeiro eu comecei a fazer doutorado em business. Porque é uma outra veia minha, né? Mas aí eu meio que, poxa, não tô no Brasil, tô nos Estados Unidos e aqui é muito forte essa questão do doutorado em enfermagem, sabe? Aqui a gente tem esse empoderamento da enfermagem. Chega a dar gosto de você fazer um doutorado em enfermagem. Aí eu mudei. Mas é mais ou menos isso, gente. Então, com o meu mestrado aqui, o meu mestrado ele não é em enfermagem, ele é em tecnologias em saúde, eu reconheci aqui. E com ele eu tenho outros benefícios, como por exemplo, eu sou representante do board de Nursing Informatics do hospital. Então, com esse meu mestrado, eu tenho outras vertentes de atuação. Às vezes eu dou consultoria na área de tecnologias aqui nos Estados Unidos. Então, essa outra parte eu aproveito assim, e aí agora eu estou fazendo Nurse Practitioner com doutorado em enfermagem para poder dar aula, para poder desenvolver essas outras partes. A Nanda fez uma pergunta também referente à prova de proficiência, se é avaliado as quatro habilidades: o ler, ouvir, escrever e falar. Exatamente. O TOEFL, ele é 100% eletrônico. Quem não tem muita habilidade com o computador, ou que fica nervoso, tem muita gente que fica Sim. natural, né? Fica nervoso porque tem que digitar, porque tem que não sei o que. Às vezes você não tem aquela habilidade. Eu recomendo fazer o IELTS, que a prova é no papel e o speaking é com um professor. Então, eles, tanto o IELTS quanto o TOEFL, eles vão testar suas quatro habilidades. Escrever, falar, escutar e ler. O Hugo ele fez uma pergunta também. Quanto tempo que é o curso para ser enfermeiro anestesiologista, que é o que você comentou anteriormente? Então, depende dos. Vamos lá. Depende da faculdade. Ou, desculpa, depende do estado. Desculpa, depende do estado. Cada estado tem uma regra. Por exemplo, aqui na Virgínia você pode ser mestre. Já em outro estado, só se for doutor. Então, se você fizer um mestrado, você vai poder atuar em determinados estados. Se você fizer o doutorado, aí você vai poder atuar em todos os Estados Unidos. O mestrado geralmente dura de 2 a 3 anos. Só que o de Nurse Anesthesiologist, seu CRNA, pode demorar um pouquinho mais. Vamos botar aí 4 anos para você ter uma folga aí de tudo, para você ter sua licença e atuar como. Mas assim, tem gente que consegue com 2 anos. A Thaís fez uma pergunta: como funciona o processo para entrar no doutorado aí?
Então, gente, isso é muito importante, porque eu não tenho falado muito sobre isso, ainda vou falar mais. Aqui nos Estados Unidos tem um sistema de notas. E você precisa ter uma nota bem legal na graduação para você entrar num programa que bom. Ah, tem programas que aceitam notas mais baixas? Sim, né? Mas eles vão analisar exatamente isso, sua nota. Primeira coisa. Então, você precisa pegar o seu histórico de bacharel e transformar para a nota daqui, que é um outro sistema de notas. Que eu acho que, se eu não me engano, vai de 0 a 5. Ao invés de ser de 0 a 10, vai de 0 a 5. E a gente chama isso de GPA. Então, você tem que ter o seu histórico transformado para o GPA daqui e tem que ter, no mínimo, 3 de GPA para você entrar num programa. Eu não conheço programa que aceita com menos de 3. Que, na verdade, eu nem sei quanto é que vale no Brasil, gente, mas eu acho que é uns 8, a média geral do curso. E aí, de 0 a 4, a Denise está ajudando aí, ó. De 0 a 4. Então, eu não sei realmente qual é o máximo. Eu sei que eu tinha um pouquinho mais do que 3 e consegui pela janela. Mas eu fiquei retada porque, por exemplo, tem faculdades que só com 4. Tipo assim, uma Harvard, uma John Hopkins. Acho que a John Hopkins exige 3,5, mas são muito caras. E aí é que vem a outra questão da coisa. Para quem é jovem, tá começando agora, eu recomendo tentar fazer nas melhores tops daqui dos Estados Unidos, porque tá novo, não tem filho, né? Tá para jogo, tá vindo para os Estados Unidos, tá, né? Eu tentaria, sem dúvida nenhuma, eu estaria fazendo na John Hopkins, que eu sou apaixonada. Mas a John Hopkins, gente, eu tenho que vender meu rim para fazer. Que é um outro lado da questão do doutorado e mestrado aqui. Então, diferente do Brasil, a gente não tem opções públicas aqui. A maioria, e aí eu boto aí, sei lá, 99% é pago. Você pode ganhar bolsa? Pode. Mas é muito difícil você, como imigrante, ganhar bolsa. Porque você tem que ter uma história, fazer esporte para você ganhar uma bolsa na faculdade. Aí depois você já estende para e tal e tal. E aí, eu vou falar o preço, o Ney vai estar perguntando aí. E aí você faz o quê? Eu tô chegando aqui nos Estados Unidos, tenho filho, tenho marido, tenho uma família, eu não vou gastar esse dinheiro todo. Mas eu quero fazer, né? Então eu procurei uma universidade que me adequasse qualidade, porque aqui a gente tem as certificações, então a faculdade ela tem que ser certificada, gente, tomem cuidado com isso. Certificada e com preço acessível. Geralmente, uma média para um mestrado é $40 mil. Ok? Porém, o governo dos Estados Unidos, ele subsidia. A gente tem um FIES aqui, que é muito mais fácil que o FIES do Brasil. Que aí é que tá a diferença. No Brasil, você tá... No Brasil, você gasta quanto de... Você tem filho, Elisângela? Não. Quem tem filho sabe. Paga quanto de escola? Primário, ginásio. Não é nem primário ginásio que fala mais, mas enfim, eu costumo falar isso. Mas assim, eu pagava para meu filho de 3 anos, eu pagava quase R$2 mil por mês. É o preço de uma faculdade, né? Quase 2 mil por mês. Aí você conta tudo que você paga no ensino particular, tá certo? Pronto. Junte tudo aí que você pagou. Aqui nos Estados Unidos é gratuito. Gratuito. A faculdade é paga. Mas se você comparar o que você gasta no Brasil com o que você vai gastar nos Estados Unidos, você vai gastar muito mais no Brasil. Porque são quantos anos aí de ensino médio fundamental? Que aí você multiplica por 2, 3 mil reais. Então, assim, realmente, nos Estados Unidos você vai pagar o mestrado e o doutorado, muito provavelmente. Porém, seu filho não vai pagar até o high school, ele não vai pagar. E as faculdades, aí vem a questão da faculdade, do mestrado e doutorado. Então, esse subsídio do governo, que se chama Government Loan,
Os americanos, maioria pega ele quando termina o high school e quer fazer uma faculdade. Só que a gente fez faculdade no Brasil, concorda? A gente tá vindo. A gente não pegou loan nenhum. Então eles aprovam muito facilmente, porque a gente não tem loan de faculdade. Para mestrado e doutorado eles aprovam mais fácil. E aí eu consegui o loan do governo, ele vai pagar 100, o governo vai pagar 100% da minha mensalidade até eu me formar. E aí, quando eu me formar, ele dá um prazo igualzinho ao FIES. Ele dá um prazo para você começar a pagar. E aí, esse começar a pagar, bom, aí você tem vários planos de você definir qual é o valor da sua parcela, se você vai pagando também. Ah, eu não quero que pague 100%, eu quero pagar uma parte e o governo outra parte. Você pode fazer isso também. Então, varia. E eu vi aí que Gesiel tá perguntando, mestrados EAD? Tem mestrados EAD, tem mestrado presencial, tem de um tudo aqui, gente. É, o bom que tem várias opções, né? Então, a Agora, pessoa lembrando, a parte clínica, digamos que você faça um EAD. De forma alguma, a parte clínica vai ser EAD. Se você for fazer, por exemplo, nurse practitioner, nurse anesthesiologist, não tem como, né? Tem que ser presencial. vai ser tudo presencial, com preceptor, com horas para fazer e tudo mais. Eles são bem exigentes nesse sentido. Sim, mas a prática realmente não tem como, né? Tem que estar na parte presencial mesmo. O Daniel fez uma pergunta. De alguma forma, o sponsor, ele auxilia o cônjuge do enfermeiro contratado a se posicionar no mercado de trabalho que seja fora da área da saúde? Olha só, eu não vejo muito isso. Eu vejo que eles, assim, dão uma orientaçãozinha, como montar currículo, como procurar emprego, quais são os sites de procurar emprego, lá, lá, lá. Mas não vejo essa coisa assim de, não, eu vou colocar você aqui. Mas tem uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos. Quando eu estava fazendo seleção, porque eu não escolhi meu contratante assim, tipo, ah, não, quero esse. Não. Eu fiquei com 5 contratos na mão, analisando. Teve uma época que eu fiquei com 5. E aí, muitos deles falavam assim, ó, seu marido, se você vier trabalhar aqui, a gente, tipo assim, consegue alguma coisa para ele. Mas isso quando eu estava negociando diretamente com o hospital. Com o sponsor já era um pouco diferente. Eles não falavam muito disso. Ah, não, a gente vai ajudar a elaborar o currículo para ele botar tarará. Então, assim, quando você chegar, se seu esposo ou esposa forem da área de saúde, nem se preocupem, porque o hospital que você vai trabalhar vai querer absorver por uma série de razões. Uma delas envolve imposto, envolve licença, porque assim, quando os dois estão no mesmo hospital, eles economizam com licença maternidade, FMLA que a gente chama aqui. Então eles têm interesse de manter famílias, diferente do Brasil. Então você vai conseguir alocar o seu cônjuge muito facilmente se ele tiver já uma experiência na área de saúde prévia, né? Então você vai conseguir. Mas eu costumo dizer, meu marido, a gente costuma dizer assim, que aqui é a terra da oportunidade. Não venha com medo de não conseguir emprego, porque não vai faltar. Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. Não vai faltar. Quem gosta de trabalhar, não vai faltar. Tem uma pergunta muito interessante: a enfermagem é unida aí ou é similar aqui no Brasil? Engraçado, eu tava pensando nisso hoje, quando eu tava no meu plantão. Eu dei um plantão hoje, eu tive 3 pacientes, eu fiquei com 3, sem nurse assistant, ou seja, eu fiz praticamente tudo, que aqui é muito comum o enfermeiro cuidado integral, mas eu fiquei com 3. E chegou um momento que eu tava com um paciente muito grave e chegaram como a gente tá na unidade Covid, a comida chega e a gente é que entra no quarto com a comida, porque o pessoal da Copa não pode entrar. E aí, chegou um momento que eu tava tão overwhelmed, tão, assim, cheia de coisa. E aí, quando eu olhei pra área que fica a comida dos pacientes, a equipe já tinha entregue para os meus outros pacientes. Então, assim,
A gente tem um negócio, não é que seja unida, mas a gente é profissional. Se eu Uma tenho uma ajuda. diferença com você, eu tenho uma diferença daqui para fora. Semana passada, eu tive que separar uma discussão no meio do plantão entre uma enfermeira e uma anestesista. E aí eu falei, gente, vamos, né? Aí dispersei aqui e tal. Depois de uns 5 minutos, uma tava falando com a outra sobre uma situação do paciente. Então, assim, num tom profissional que eu fiquei assim, nossa, tô besta, sabe? Então, assim, eu não vejo, pelo menos no setor que eu trabalho, no hospital que eu trabalho, ok, gente? Onde eu vivo, e, assim, os enfermeiros que eu já conversei, que trabalham em outros hospitais, os enfermeiros brasileiros, não tem essa mesma coisa que esse ranço que a gente fala. Ai, meu Deus, que ranço que a gente tem. Eu tenho esse ranço também, gente. Eu vim pra cá com esse ranço que a gente tem de invocar com o outro. A gente não pode ver uma coisa errada que a gente invoca com o outro, sabe? Eu vejo eles sendo mais tolerantes aqui, mais E aí você foi parceiros. mudando isso depois do seu jeito, com a convivência aí. E aí você vai se acostumando com isso, você tem um olhar menos crítico. Por exemplo, pendência de plantão. Pendência de plantão. Eu saía do plantão quando eu tinha uma pendência. Meu marido, eu ficava com o ouvido doendo. Porque, amor, eu deixei isso de pendência e agora, não sei o quê. No outro dia, quando eu chegar, elas vão me acabar, não sei o que lá. E ele, amor, acorde. Enfermagem de continuidade. E aqui eles são muito profissionais. E dito e certo, gente. Ninguém chega pra mim e depois fala, ó, você deixou de... sei lá, vamos lá, de coletar a urina da sonda e deixou a sonda cheia lá, a bolsa, sabe? Ninguém chega pra mim pra falar essa picuinha de tipo assim, ah, você deixou o quarto desarrumado, você não, sei lá, você esqueceu uma caneta de insulina em cima da mesa. Ninguém fala, ninguém entra nesses pormenores, sabe? Porque aqui eles são muito objetivos, muito objetivos. Não fica nessa picuinha. Picuinha, né? Caçando Não. diferente. O que pode ter, por exemplo, fulano é desorganizado, pô, fulano é desorganizado, kkkk. Mas não nesse negócio de, poxa, você deixou essa pendência, ó, ficou sem coletar a urina do paciente, não mandou pro laboratório. Poxa, você deixou de fazer isso. Não tem, sabe? Porque é isso, é bola pra frente. Aí Denise falando, americano faz. Gente, é pra fazer, bora fazer. Se não deu pra fazer, o outro faz. Acabou. Entendeu? Então, assim, essa frieza, que na verdade não é frieza, é objetividade. Da mesma forma que você chega, você tá conversando com a pessoa aqui, no meio do plantão. Você tá ali conversando com a pessoa. Viu, fulano? É aquele paciente ali, poxa, acho que que a gente vai entubar, não sei o que lá. É, realmente. A pessoa, do nada, tá conversando com você, vira as costas e vai embora. Porque ela tem outra coisa pra fazer. Se é no Brasil, você vai dizer, poxa, você me deu as costas, velho. Você me deu as costas, que maluquice é essa aí? Não, ele saiu porque ele tinha que fazer outra coisa, acabou o assunto, morreu. É totalmente diferente, né? O jeito do É brasileiro muito e o diferente. jeito do E eu tô americano. meio que já acostumada, assim, com isso. E, tipo, eu também saio. Quando eu tenho que sair pra fazer uma coisa, lá, lá. Acaba pegando o jeito também, né? Faz quantos anos que você tá aí? Não, eu vou fazer... Eu tenho um ano aqui. Não tenho muito Ah, tempo. Eu tenho um ano aqui. a Denise, ela fez um comentário bem legal. Queria tanto que mais enfermeiros brasileiros viessem para os Estados Unidos. Não existe outra profissão que dê essa oportunidade de emprego e green card. Ah, muito legal, Denise. Eu também É, espero que tenha oportunidades mais para frente de mais brasileiros estar podendo ir também, que é muito. A valorização é totalmente diferente, tudo é totalmente diferente, né, da questão da enfermagem. E eu fico muito feliz de ver essa sua experiência, essa sua troca de dicas para o pessoal também. E tanto que tem várias perguntas, infelizmente é muita pergunta para pouco tempo de live, né? Mas assim, futuramente eu acho que a gente poderia fazer uma outra live para responder mais perguntas, porque é um tema super interessante, o pessoal tem muito interesse. E eu quero parabenizar você por essa sua força de vontade, de ter ido, de ter realizado uma superação, né? Porque mudar de país, ficar longe dos seus familiares, no idioma que é totalmente diferente do seu, uma realidade que é totalmente diferente, que nem eu falei, brasileiro é totalmente diferente de americano,
o jeito, a cultura, a comida. Então É, é um grande passo, é uma diferença. A é, questão da enfermagem que é diferente é, também. é. Então, parabéns para você, para a Denise, para o Márcio, para todos os enfermeiros brasileiros que estão aí nos Estados Unidos lutando. E eu fico muito orgulhosa de ver profissionais assim como vocês. E eu desejo muito sucesso para vocês, muita sorte, né? E eu queria que você contasse brevemente, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, da sua experiência com a vacina, né? Que você tomou a vacina contra o Covid. Aqui no Brasil, acho que aí também deve estar bem dividido, né? Uns é a favor da vacina, outros têm medo de ter alguma reação, de ter alguma coisa. E a sua experiência, você teve alguma reação? Como é que foi a Então, experiência gente, eu tô da vendo vacina? tanta mensagem linda, eu não tô ignorando, não. Eu tô vendo as mensagens lindas, dá vontade de responder todas, mas obrigada. Obrigada, Infelizmente, obrigada, obrigada. E Denise eu não conhecia, que legal, Denise. Maryland é bem pertinho mesmo. Eu tenho uns familiares aqui em Maryland. Vamos marcar, me manda um direct, Denise, por favor. Então, vamos lá. A questão da vacina ainda é uma polêmica que muitos americanos não querem fazer uso. Hoje a gente, inclusive, estava discutindo, metade do plantão tomou, metade não tomou, e por que que não tomou. Muitos americanos estão vendo o que que acontece no futuro, enfim, para ver no que vai dar. Tem alguns boatos de causar infertilidade para controle de natalidade. Tem muitos boatos voltados para a questão de morte, de reações adversas graves. Todas as notícias que eu já vi sair, né, que na verdade são fake news, todas foram desbancadas, as pessoas estão bem, estão vivas, etc. Com relação a isso, eu não tenho o menor medo. É óbvio que a gente fica com aquela indagação. Será que essa vacina vai ter algum efeito adverso a longo prazo? Será que essa vacina vai trazer algum risco à nossa saúde no futuro? Mas, gente, sinceramente, é muito assustador você lidar com Covid todos os dias. E o fato de você querer tomar vacina é tipo assim: se a vacina me conceder pelo menos 1 ano de vida e eu não morrer por Covid, pra mim é lucro, sabe? Porque assim, é muito difícil. E olha que eu tive Covid e foi difícil. Eu fui pra emergência. Então, isso me assusta mais, o fato da doença me assusta mais do que a própria vacina em si. Eu venho de um país que é meu orgulho nesse sentido, e em vários outros eu falo aqui, que as pessoas chegam assim: por que você quis tomar vacina? Eu falei: porque eu fui nascida e criada em um país que tem as melhores políticas de vacinação do mundo. Eu fui nascida e criada num país que incentiva a vacinação. A minha cultura é a favor da vacina. Eu cresci assim. E eu sou enfermeira, eu trabalhei no SUS durante 10 anos. Eu não tenho como ser contra a imunização de forma alguma. Nem se eu quisesse, isso tá dentro de mim, sabe? Isso fica me martelando. Poxa, por que você não se imuniza? Então, o que está acontecendo aqui é isso. Existe uma questão política forte envolvida, né? Existe algo. Porque aqui é um ano eleitoral, então foi um ano eleitoral 2020, então isso foi muito pesado. Mas, assim, o que eu falo pra vocês é que eu tomei, meu marido tomou a segunda dose, a minha segunda dose ainda é no início de fevereiro. Eu tava com, acho que 25 dias de contaminada por Covid, ou seja, eu tinha recentemente sido contaminada por Covid. E eu não tô sentindo nada. Pelo contrário, isso dá mais coragem pra mim com relação a cuidar mais dos pacientes, me dá mais força, me dá mais energia, sabe? Para seguir em frente nessa luta aqui interminável. Com certeza. E uma coisa muito interessante que tanto você quanto o Márcio, que tomou também, falou que a gente tem que ter mais medo da doença do que dos sintomas, dos sinais que possivelmente a vacina pode ocasionar ou não, né? Que ele também falou que não sentiu nada, ele falou que não sentiu nem a dor da picada da vacina. Então, assim, eu tive Não, Covid também. eu senti dor no braço, enfim. Mas é nada É, normal. e assim, tem que aproveitar essa oportunidade. São privilegiados quem está tomando. Aqui no Brasil a gente não tem ainda essa oportunidade,
né? E eu tive Covid, meu marido teve Covid também, minha mãe, meu pai. Então, é uma doença que assusta, porque é algo tudo muito novo. A evolução é muito rápida. Um dia você tá bem, no outro dia você já tá ruim. Então, é algo que assusta, assim. E eu sou super a favor também da vacina, porque a gente tem que lutar, tem que. A questão da prevenção também, não esperar estar ruim para depois agir. Tem que É. prevenir para não evoluir ou ficar pior, Eu né? acho que essas teorias de conspiração, assim, ah, porque causa infertilidade, ah, porque vai morrer a população daqui a X tempo. Eu acho que são pensamentos anticientíficos. Nós somos enfermeiros, nós somos cientistas, porque a enfermagem ela é ciência. A gente não pode ir de contra a ciência. Eu acho que seria algo muito arriscado essas empresas estarem trabalhando no esquema de exterminação em massa ou de qualquer outra coisa. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que esse vírus foi algo realmente que veio para ameaçar a população e a gente tem que lutar contra ele. Então, eu duvido muito que estejam várias empresas renomadas e de muito tempo no mercado da ciência e da farmacologia, enfim, da fabricação de vacinas, estarem envolvidos em algo nesse sentido. Eu prefiro acreditar assim e prefiro viver assim, porque se isso for algo é, tão maldoso, então é melhor que eu não esteja nesse mundo, porque não vale a pena, sabe? Então eu prefiro acreditar que a gente vai vencer isso. É, e de fato eu acho que vai daqui a um tempo. Mas ainda tá bem perigoso. E no Brasil tá perigoso também. Sim, é o mundo todo, né? Uma pandemia a nível mundial, então é algo que a gente tem que tomar cuidado, tem que manter a prevenção, não é hora de baixar a guarda, que a gente tem muito caminho pela frente ainda, infelizmente. Só respondendo a Denise, essa live vai ficar salva depois no meu feed do Insta, eu vou passar para a Faila também, e se você quiser divulgar também, fique à vontade. Então, quem não conseguiu assistir a live aqui ao vivo, pode assistir depois. Tá? Infelizmente não deu para responder todas as perguntas, que foram muitas perguntas e o tempo é um tempo limitado, infelizmente, mas a gente pode estar marcando depois algum outro dia para dar uma continuidade na live que foi super interessante, deu para tirar bastante dúvida do pessoal. Né? E você acabou descobrindo até mais enfermeiros brasileiros que estão aí nos Estados Unidos também. É, É bom para manter contato também. E sim. assim, foi uma live muito maravilhosa. Eu quero te agradecer de novo. Espero poder estar fazendo uma outra live com você. Espero que todo mundo, todos os seguidores tenham gostado também da live. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar dar alguma mensagem específica para você, fazendo alguma pergunta. Pode, eu estou à disposição. Eu sempre respondo direct. Clara, uma grande amiga enfermeira competentíssima do Brasil, tá ali falando, amei. Diva, uma seguidora querida, sempre manda mensagem. Eu sempre me comunico, gente. É, sempre que possível, às vezes eu demoro um pouquinho de responder, mas eu faço questão de responder todo mundo. E é isso, eu tô aqui para somar. Eu acho que o que é bom a gente tem que compartilhar. Algumas pessoas falam assim: ah, por que você compartilha, Faíla? Porque eu acredito que para mim foi um privilégio ter uma informação e buscar ela. Ter uma primeira fagulha, assim, pelo Márcio e correr atrás e buscar e seguir meu caminho. Só que eu sei que muita gente não tem essa tempo, não tem disponibilidade para isso, né? Ou até mesmo não sabe, não conhece. Então eu queria meio que espalhar para todo mundo ouvir que existe essa oportunidade e que é para todo mundo, para quem quiser e se sentir apto a fazer. Aí o que eu sempre falo é muito legal, é muito importante a gente disseminar, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, porque a gente está ajudando também. E assim, a enfermagem tem que ser mais unida, não é a questão de concorrente, a questão que eu estou vendo o outro como inimigo, e sim como amigo. Afinal, um depende um do outro. Então eu acho muito legal. Lives eu acho assim super interessante essa troca de informação, troca de vivência, e é totalmente diferente a vivência aqui do Brasil para ir dos Estados Unidos. Então, o pessoal E de se dúvida. vocês vierem, desculpa te interromper, Elisângela, porque é algo que é muito importante, que eu acredito muito, assim, se a gente vier para cá para os Estados Unidos com alguns comportamentos, a gente vai se dar muito mal.
Então a Uhum. gente tem que se adaptar a uma nova cultura, né? Essa cultura de colocar um contra o outro, de fomentar isso, né? Às vezes você faz um comentário, a pessoa interpreta mal e aí sai fazendo, sabe? Esquece isso. Isso a gente vive na enfermagem o tempo inteiro, mas vamos parar com isso, de levar e trazer informação, sabe? Às vezes a gente está tão contaminado pelo meio que a gente termina se pegando fazendo alguma coisa nesse sentido, sabe? Às vezes nem percebe, né? Tá tão automático. E esse comportamento aqui é inaceitável, sabe? Só para vocês terem uma ideia, minha diretora de unidade, já umas 2 vezes durante esse ano que eu estou trabalhando, colocou como pauta de reunião fofoca. Fofoca é algo inaceitável aqui. Se você tem algo para falar, fala para a pessoa, sabe? Então, assim, ela colocava 2 vezes já, ela colocou. Eu não quero saber de fofoca aqui, gente. Fofoca é algo muito feio. Então, a gente começa a viver uma cultura de o outro respeitar a sua opinião. Você tem uma opinião, respeite. Não fique tomando pra você, sabe? Que aquilo. Tipo assim, chega uma pessoa do seu setor e diz assim: Poxa, eu acho péssimo quem usa face shield e não usa o óculos. Só porque você usa face shield, você vai achar que a pessoa falou de você? É a opinião dela. Você não tem que se estressar com isso. E isso eu fui aprendendo aqui, sabe? Que as pessoas têm que se colocar. Cada um tem uma opinião, cada um tem um. E se eu não estiver atingindo o outro, tipo, se eu estiver dando uma opinião como outra qualquer, por exemplo, tem enfermeiros que são mais verdes do que outros. Ó, Uhum. fulano, quando você estiver com esse enfermeiro no plantão, fique atento a isso, isso e isso. Pronto, eu não tô falando mal daquele enfermeiro. Eu tô sendo cuidadosa. Então, as coisas aqui tomam outra, sabe? A pessoa não vai dizer assim, poxa, a Faíla falou mal de fulana, porque ela não presta. Ela é uma enfermeira péssima. Eu já vou logo falar pra ela aqui que Faíla falou dela. Sabe? A gente não tem tempo pra isso Aquela aqui. fofoca, né? Então, pensa nisso, galera. É o recadinho. A Vi falou Recadinho assim, do coração. a Vi falou assim, espero que não seja tarde para mim. Eu acho que nunca é tarde, né, Faila? Eu acho que você Não, tem não, eu tenho outra, 37. Tenho colegas que vieram com 40 e poucos. Enfim, é isso. eu acho que basta ter força de vontade, querer, independente de idade, independente de ser casada, ter filho, que nem você, casada com filho, e foi, deu super certo, tá super bem. Então eu acho que vale a pena, assim, arriscar, tentar, né? Então, eu quero agradecer todos os seguidores que participaram, que comentaram, que fizeram as perguntas. Ficou muito interativa a live, ficou muito rica a live. Muito obrigada, Faila, pela sua disponibilidade de estar respondendo a gente, de estar cedendo esses minutos que eu sei que é precioso para você, que você tem uma rotina bem, né, corrida, bem exaustiva. Muito obrigada, boa noite a todos. Lembrando que a live vai ficar salvo para quem não conseguiu assistir. E eu espero vocês numa próxima. E amanhã não percam, amanhã às 19 horas, live com o Márcio, também que é enfermeiro brasileiro que está nos Estados Top, Unidos. E vai ser Márcio. uma live maravilhosa também. Ele ia fazer uma live hoje, né? Só que hoje ele estava de plantão e aí a gente marcou para amanhã. Foi até melhor que aí deu mais tempo de falar, porque foram muitas perguntas, né? E eu vejo você numa próxima, então. Muito obrigada, tudo de bom Obrigada, para Elisângela, mais uma vez. Obrigada, gente. Beijo. Agora eu vou jantar, descansar um um pouquinho, que beijo amanhã a eu tô todos. trabalhando de novo. Um beijo. Tchau.